Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Paz do Senhor também a todos que nos acompanham em casa. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede. E o Espírito Santo de Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração. Queria que, por gentileza, aqueles que podem abrir as suas Bíblias, o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O versículo é o 10 e o 11. Versículo 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 10 e o versículo 11. Dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas para a nossa vida. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Palavra que Deus colocou em meu coração. Eu tenho uma versão um pouquinho diferenciada. Eu gostaria que os irmãos só acompanhassem. O versículo 11 do capítulo 17 diz: todavia, o versículo 10: senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Essa versão ela é um pouco mais próxima do original e ela traz, na minha humilde opinião, um senso de diretividade maior no sentido das palavras. O texto que nós acabamos de ler nesse momento, ele vai nos narrar um período da vida de Paulo, como alguns outros que ele passou em prisão, na qual ele estava sendo julgado pelo rei Agripa, e durante esse julgamento ele recorre à sua dupla nacionalidade e pede para que o seu julgamento seja realizado por César. O interessante é que logo no início dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele começou a ministrar ao meu coração e me fazer entender que durante uma circunstância na qual o julgamento ele não é favorável, nós temos a nossa dupla nacionalidade para recorrermos. Filipenses 3:20 vai dizer que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Nós louvamos a Deus porque, diante da situação desfavorável da terra,
nós podemos recorrer aos céus. A palavra de Deus ela é bem categórica, onde o nosso Senhor, Ele nos diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E Deus Ele começou a palestrar no meu coração dizendo que enquanto o julgamento Ele não é favorável aqui na terra, nós temos um Pai Celestial, justo juiz, capaz de julgar as nossas causas com justiça. Quando a nossa vida aqui na terra, ela está sendo julgada de forma injusta, o justo juiz dos céus está a nos contemplar para julgar com justiça. Quando a sentença dos homens aqui da terra é uma sentença de morte, o nosso justo juiz, que é aquele que não dorme, aquele que não vacila e que só acontece quando a palavra dele é dita, ele intervém e muda a sentença dos homens. Porque o nosso Pai Celestial, Ele é o nosso justo juiz. Às vezes nós estamos passando por umas circunstâncias em que humanamente ela é impossível de se acontecer. O fato de Paulo poder recorrer ao seu julgamento com dupla nacionalidade me fez entender que, ainda que as circunstâncias aqui na terra não sejam favoráveis, nós temos um Deus que cuida de tudo, que cuida de todos. O que Paulo está nos trazendo a reflexão aqui é que se as coisas aqui na terra não estão boas, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem recorrer. O que Paulo fez aqui foi um apelo. Não, Agripa, eu quero ser julgado por César. Eu tenho esse direito. Nós temos esse direito de adentrarmos nas regiões celestiais e intercedermos diante de Deus sobre as nossas causas. Muitas das vezes o homem, ele nos sentencia por uma enfermidade, por uma condição social, por uma limitação física, por uma limitação financeira, mas nessa hora a palavra de Deus vem e nos traz o direito perante os céus, como cidadão que somos, de reivindicarmos aquilo que é nosso por direito. Eu não sei qual é a sentença que nós estamos vivendo nesse dia. Eu não sei quais foram as palavras que foram diferidas a seu respeito, mas nessa hora Deus ele nos faz lembrar que nós temos direitos em Cristo Jesus. Nós temos direitos nos céus. Nós temos herança celestial. O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é o céu. E como cidadãos celestiais, nós podemos entrar na presença de Deus e reivindicarmos aquilo que é nosso por direito. A palavra vai dizendo que no capítulo 27, Paulo ele entra num navio e a viagem do navio ela já se inicia de uma forma tempestuosa, de uma forma agitada. É bem verdade que a nossa vida ela é comparada a uma viagem. A nossa vida ela é comparada a uma viagem. É certo que quando nós planejamos uma viagem, nem sempre nós temos o controle sobre todos os intempéries que vão acontecer nessa viagem. Mas no capítulo 27 nós vamos observar que a viagem ela já começa agitada. E ao parar num porto, nós chegamos ao versículo 10 e 11 que nós lemos. Paulo ele chega, varões, versículo 10. Vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano. Na outra versão que eu disse, com muitas avarias, com muitos desgastes, com muitas perdas, com muito prejuízo. Aleluia, Jesus. Não só apenas para a nossa carga do navio, mas também para o próprio navio e pela nossa vida.
Só que no versículo 11 aparece a figura do centurião. Todavia, o centurião, ele preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do barco do que a de Paulo. O centurião aqui, ele mostra para mim e para você o poder de decisão que nós temos. Aleluia, Jesus. O que Paulo estava falando aqui nessa tripulação amigos, nós já observamos que a viagem não tem sido fácil. Nós já observamos que ao longo dos dias a tempestade tem anunciado coisas piores para acontecer. O nosso navegar em dias anteriores nos mostrou que essa não é uma viagem tranquila. O que nós passamos em dias anteriores até hoje tem mostrado para mim e para você que essa vida com Cristo não é uma vida fácil. O próprio Cristo falou: nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Só que o centurião, ele não vai dar a voz a Paulo. Aleluia. Ele vai seguir os conselhos do piloto e do dono do barco. Ele vai dar ouvido a quem ele acreditava ter domínio sobre a matéria. O centurião, ele vai dar ouvido a quem ele acreditava que dominava sobre assunto, esquecendo que quem domina os céus e a terra é Deus. O centurião, ele vai dar ouvidos ao letrado, ao doutorado, ao conhecimento estratégico do piloto, e esquecendo que quem dá a última palavra é Deus. Ora, eu não estou aqui querendo de forma alguma desmerecer aos formados, aos doutores, aos conhecedores da lei. Não. Eu estou querendo trazer aqui para os irmãos a lembrança de quem dá a última palavra é Deus. Talvez existam pessoas com diagnóstico médicos, de doutores renomados, dizendo a sentença de vida nas mãos, impressa por um papel. Mas eu vim aqui nessa noite te lembrar e te fazer entender que quem dá a última palavra é Deus. A última palavra vem de Deus, que fez os céus e a terra. Deus, ele dá sabedoria ao homem, mas a palavra final é de Deus. Ora, quantos milagres nós já vivenciamos ao longo dessa viagem. Quantos milagres, quantas sentenças de morte nós já vimos Deus revogar. Quantas sentenças que não passaria de tal dia, não passaria de tal semana, não passaria de tal mês, não passaria de tal ano. E hoje nós vemos a pessoa de pé, nós vemos a pessoa louvando e engrandecendo o nome de Deus. A última palavra permanece nas mãos de Deus. E ao seguir o curso dessa viagem, nós vamos observar que no capítulo 17, vem dizendo: e levando este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Assim foram à toa. O que Lucas está descrevendo aqui em Atos é que após o centurião
ele ter dado ouvido ao piloto, ter seguido viagem, no meio dessa viagem, veio um vento que ele vai chamar de Euroaquilão. É um vento noroeste que sopra de todos os lados, de forma que a embarcação não tinha mais como prever da onde vinha a tempestade. E no versículo 17, quando ele diz, amainadas as velas e abaixadas as velas, usaram todos os meios, cingindo o navio, e assim foram à toa. À toa aqui é no sentido de que não havia mais direção para esse navio. Não havia mais como controlar esse navio. Lucas vai dizer que se esgotaram todas as possibilidades de reassumir o controle desse navio, de forma que se fugiu a esperança de vida. O que nós estamos vendo é que após uma decisão errada, seguiram viagem, encontraram com uma grande tempestade. No meio dessa tempestade, eles fizeram de tudo para reassumir o controle do barco. E eu já quero compreender que durante a nossa vida existem decisões erradas que nós tomamos e enfrentamos tempestades. E no meio dessa tempestade nós usamos de todos os recursos que nós temos. Nós utilizamos tudo que nós podemos. Só que quando a tempestade ela bate forte, quando a tempestade ela vem com a permissão de Deus, quando a tempestade ela vem para abalar os nossos alicerces, nós perdemos o controle do nosso barco. É o momento em que Deus assume o controle. Talvez hoje nós estejamos como esta embarcação, dentro de um navio, atravessando uma tempestade que vem vento de todos os lados. Aqueles que se protegem pela sua saúde temem pelo seu emprego. Aqueles que se protegem pelo seu emprego temem pela sua saúde. A gente não sabe mais o que fazer, para onde recorrer, e o vento está soprando. O vento sopra de um lado, a gente busca recurso e não funciona, sopra de outro, e vai, e nada consegue fazer com que a gente retome o controle desse navio. Aleluia! Só que no versículo 20, eles vão dizer que, e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. O que está acontecendo aqui é que nesse momento não existia GPS. Não havia quem os direcionassem se não fosse a direção do céu. A lua, as estrelas, era o que guiava as embarcações. E o que está acontecendo aqui é que devido à tempestade, não se via mais lua, não se via mais estrelas. Ou seja, tem momentos que até os céus se calam diante de uma tempestade. Porque quando o vento sopra de todos os lados, o nosso socorro vem da onde? Dos céus. Só que nesse momento os céus estão cerrados. Não há direcionamento do céu. E quando não há direcionamento dos céus, quando não há Deus guiando a nossa embarcação, a nossa esperança de nos salvarmos se vai. Eu sei que tem muitas pessoas agora que estão nos assistindo
que estão passando por tempestades, buscando de Deus uma resposta. E nesse momento de tempestade, até os céus estão cerrados. Mas nós vamos entender com o passar dessa mensagem que no versículo 24, o anjo do Senhor, versículo 23 e 24, o anjo do Senhor aparece a Paulo e fala assim: Paulo, não temas. Ah, como é lindo a gente ouvir isso de Deus, no meio de uma tempestade, quando a nossa vida está por um fio, quando os céus parecem de bronze e a resposta não vem mais lá de cima, a gente simplesmente fica completamente desorientado. O anjo do Senhor vem e aparece a Paulo. Não temas, importa que sejas apresentado a César. Aleluia. E eis que Deus te deu todos quantos navegavam contigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O objetivo dessa viagem era levar Paulo até a presença de César para ser julgado. E por conta desse objetivo, nós vamos ver nessa passagem que o barco, ele se quebra. Ele se quebra. Em determinado momento, a tripulação tenta até pegar o bote salva-vida, mas o capitão manda que seja cortadas as cordas, porque quando a gente acha que tem recursos para nos salvar, Deus ele vai lá e corta para mostrar que o poder ainda está nas mãos dele. Aleluia. O centurião ele vai lá e fala assim: ó, não vai pegar bote, porque estavam carregando presos nesse navio. Então não era interessante para o centurião que esses presos fugissem. Então ele manda que jogue os botes ao mar para que ninguém se salve. O navio ele se quebra, ele se destrói. O navio é aquilo que eu e você nós construímos, acreditando ser a nossa segurança. O navio ele se destrói, ele se quebra. Mas todos da tripulação, eles chegam em terra firme. Porque assim como o anjo disse a Paulo: importas que sejais apresentado a César. Ei, sabe o que Deus está falando comigo e contigo? A tua vida, a minha vida tem um objetivo em Deus. Aleluia. A sua embarcação pode até quebrar. Meu Deus. Aquilo que você confia que te traz segurança pode até quebrar. Mas existe uma palavra de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E enquanto essa palavra ela não se cumprir, a tempestade não nos destrói. O barco até quebra, mas a tripulação chega em terra firme, porque era necessário que Paulo chegasse à presença de César. Ei, eu não sei como que está a tempestade nesse momento na tua vida. Eu não sei como está a tempestade nesse momento na sua vida. Eu não sei se você está na fase em que os ventos começaram a soprar. Eu não sei se você está na fase em que você arriou todas as velas achando que ia retomar a direção do navio e nada aconteceu. Eu não sei se você está na fase em que o seu navio já quebrou, mas o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar que existe um objetivo na minha e na tua vida, e ainda que o barco se quebre, o nosso ponto final ainda não chegou. O nosso objetivo final ainda não chegou. Nós ainda não chegamos na presença do justo juiz. Ainda existe um objetivo a ser cumprido nessa vida. Enquanto nós não chegarmos no lugar determinado por Deus, a tempestade não nos destrói. Enquanto nós não chegarmos no lugar
onde Deus determinou sobre a nossa vida, a tempestade não nos destrói. Acalma o coração, acalma a tua alma. Ainda existe um objetivo de Deus na tua vida. O diagnóstico do homem pode até não ser favorável, mas eu prefiro continuar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: estarei convosco todos os dias. Então acalma o coração. O objetivo que Deus traçou para mim e para a tua vida ainda não chegou. Ainda não chegou. E se ainda não chegou, eu permaneço confiando em Deus. Eu permaneço confiando em Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. O homem pode até dizer que não, ou o homem pode até dizer que sim, mas diante de uma tempestade, só há um que pode nos socorrer, que é Jesus de Nazaré, aquele que tem o domínio sobre os céus e sobre a terra. Acalma o coração. Glória a Deus. Essa tempestade não vem para nos matar, não. Não vem. É bem certo que em determinados momentos a gente tem a sensação de que perdemos o controle, né? Quando a gente entrega para Deus e fala: Senhor, até aqui eu posso caminhar. Senhor, até aqui eu posso fazer. Senhor, até aqui eu posso segurar o leme. Senhor, até aqui eu posso. A partir daqui está contigo. Controle sobre tempestade, sobre os céus e a terra, permanece nas mãos de Deus. A minha e a sua vida permanece no controle de Deus. E eu agradeço essa minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Louvamos a Deus por esta palavra abençoada. Que Deus abençoe o presbítero Rodrigo.